Vozes, programa dedicado aí às tradições dos povos, às tradições xamânicas e esse contato com essa espiritualidade natural, onde a gente pode estar vivenciando no nosso dia a dia. O nosso convidado de hoje é o Anselmo Paz Júnior, ele é jornalista, terapeuta transpessoal, tem formação em acupuntura, massoterapia, então ele é um rapaz que é bem conceituado no assunto e tem aí essa ligação com o xamanismo muito forte. Eu falar sobre esses dois aspectos, o xamanismo e o renascimento. Seja bem-vindo, Anselmo, tudo bem? Gratidão, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com o teu público aí, né, nesse programa maravilhoso que permite mandar esses sinais de fumaça cada vez mais distantes aí para como esse mundo está precisando, né, Samuel? É isso aí. E o Anselmo, ele é o editor também da revista Harmonia, que é publicado lá em Itu, onde ele também é o coordenador também do espaço Chentan. Centro de Terapias Integradas, Estudos e Meditação. Muito bem. E me conta aí, Anselmo, como é que começou os seus estudos, como é que você começou o seu contato, né, com a filosofia, com as práticas xamânicas, como é que começou isso na sua, Olha, eu história? costumo dizer que nessa vida, né, tá pelo menos aí há 16 anos, né? Sim. Pelo menos, né, porque é muito forte essa ancestralidade, fala muito alto, mas eu sempre fui um curioso da mente, né, Samuel? Sempre fui um curioso da mente, sempre passei minha juventude, minha adolescência lendo demais, onde tinha o curso de psicanálise, de psicologia, alguma coisa de psicologia, a gente sempre realmente estava por lá, né? Mas vem realmente, tem um divisor de águas aí a partir de 1993, com uma viagem para o Peru, né? Os Andes são transformadores, meu irmão, com certeza, né? Eu acho que eu sou só mais um nessa longa jornada que tantos buscadores aí, né, são chamados, né, é um chamado. Entendi. É um chamado. E em 93 eu voltei, depois de 3 semanas, tendo a plena convicção que eu ia largar jornalismo, ia largar previdência, funcionalismo público para trabalhar só com aprimoramento pessoal, com psicoterapias, né? Começou em outubro de 93 essa jornada, né? E aí em 95 eu tive a grata, né, brinde da existência, de ter o divisor de águas, de conhecer e de realmente me enfrentar para a área de terapias alternativas através do Instituto para a Expansão da Consciência. Né? Era um grupo de terapeutas e tinha um terapeuta lá, um deles, que era um pouquinho diferente. Né? Ele tinha uma sala lixa de quadros de índios, de instrumentos. E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre xamanismo, é um tema muito recente, embora seja uma filosofia muito antiga. E eu falei, esse cara não teve infância não. Né? E assim, fui descobrir o nome do figura, né? Era um rapazinho chamado Léo Artesi. Olha aí, o Léo, abração, Léo, que abraço, no programa aqui. Já teve, né? Que beleza. E o Léo realmente foi um grande irmão, foi um divisor de águas, e através dele eu tive uma primeira experiência. Comecei a fazer o primeiro curso de massoterapia no Instituto para a Expansão da Consciência, e aí foi bastante interessante, porque daí vai chegando, né? As informações, os movimentos vão chegando, e através da Maureen, beijão, Maureen, saudade, me deu a oportunidade de estar participando com ele numa primeira jornada. Ele trouxe um xamã peruano, que é um dos mentores dele, inclusive, que é o Dom Mateu. E foi a minha primeira experiência em 95 com uma bebida sagrada, né? De quantas tradições aí, que é a ayahuasca. E ali realmente foi um desabrochar. Foi ali que começou. Depois desses anos todos de experiência e tendo contato também com outras pessoas que desenvolvem, facilitadores e pessoas que vivenciam há muito tempo também, como os mestres, essas pessoas que têm esse contato xamânico, como é que você vê, o que é o xamanismo para você? O que é o xamanismo para o Anselmo Paz Júnior? Para você, o que é isso? O conceito vem, né, da Sibéria, né, chamado, guiado pelos espíritos, né? Mas nada mais é do que o nosso pajé, né? E aí vem um outro brinde da existência. Há alguns anos o cruzamento com a tradição dos Cariri Chocós, e o Tídio realmente é um grande irmão de coração que permitiu o aprimoramento desse trabalho de forma ímpar. Mas o xamã nada mais é do que o curador nativo, é aquele que utiliza
da percepção do ser humano integrada com tudo aquilo que a natureza pode lhe oferecer, para que ele possa estar passando pelos seus processos da mesma forma como a natureza passa pelos seus ritos, e isso permite uma renovação. Porque você imagina o ser humano primitivo, o homem das cavernas, vendo a natureza exuberante em determinado momento, e no instante seguinte ela vai se minguando, as folhas vão caindo, vão morrendo, e existe aquele processo de morte, onde tudo se seca, a vida se esvai aparentemente, o período de recolhimento, de dureza, de rigidez, e de repente a natureza explode novamente num milagre da vida maravilhoso. Esses contatos, essas ligações, né, a percepção de estar vivenciando e sendo... E aí vem o instinto, porque se eu faço parte da natureza, né, então eu também passo por um processo de morte e renascimento o tempo todo. E aí vão surgir as tradições, onde o homem vai buscar esse contato, vai buscar os rituais, vai buscar essa integração com a natureza de uma forma muito mais profunda, e aí que vem a sabedoria das curas nativas do Oriente e do Ocidente, que nós honramos tanto em nossos trabalhos nos últimos anos. Sim, sim. E nesse contato com essas terapias e com esses conhecimentos e essas práticas do Oriente, do Ocidente, se você fosse dar uma dica para os nossos amigos, ou se fosse passar uma informação, quais são os benefícios que essa pessoa pode receber utilizando elas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso... Basicamente aquilo que a gente oferece, qualidade de vida. Né? O quanto o homem moderno se distanciou da natureza e ficou doente. E o quanto surge esse movimento mais recente, das últimas décadas, resgatando esses valores nativos. O xamanismo é isso, é a filosofia de vida da integração com a natureza. Dos recursos que eu utilizo, e tive a oportunidade da existência de estar me especializando em medicina chinesa, a medicina chinesa é puro xamanismo. Né, da forma como o chinês vai observar a natureza na região mais norte, mais árida, que ele vai utilizar das lascas de pedra, mais ao sul, onde tem a abundância, já tem uma diversidade de plantas, como ele vai utilizar das ervas. Tanto é que se chama fórmulas magistrais chinesas, eles são excepcionais. Puro xamanismo, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil reconhecido por todos os conselhos federais da área de saúde, não se questiona mais comprovações científicas. E hoje vem comprovações científicas abrindo um novo campo, nesse sentido, os estados alterados de consciência, que são proporcionados por plantas enteógenas. No caso, nós trabalhamos com a ayahuasca aí já estamos indo para 11, 12 anos, né? Embora seja 16 na nossa primeira experiência, mas foi um aprimoramento, né? Mas hoje existe a regularização, né, governamental pelo uso ritualístico e religioso dessa substância, desses ritos, né? E abrindo para que cada Conselho Federal da Área da Saúde, através do desenvolvimento das pesquisas científicas, se aprofunde. Eu entrei essa semana, mais uma vez, na biblioteca online do Virene, né? A cada mês surgem 2, 3 artigos científicos, né, pesquisas, isso só em português, sem contar em inglês, né? É impressionante o número, cada vez mais o quanto se atrai, né, e as pesquisas científicas realmente são esse diferencial. Então, na verdade, não só na qualidade de vida, nessa integração daquilo que o xamanismo oferece, mas principalmente na reorganização profunda. Porque nós não estamos falando que, quando nós falamos em qualidade de vida, é importante ressaltar que nós estamos falando da saúde física, que a organização metabólica vai lá trabalhar no fígado, no baço, na toda a parte digestiva, e também, e principalmente, da questão psíquica, psicológica. Né? Por isso que um dos motivos que eu fui para a formação em psicanálise foram as vivências dentro do xamanismo. Pois é, a gente vai continuar falando aí sobre esse tema, xamanismo, renascimento, ayahuasca e entre outros assuntos aqui com o Anselmo Júnior. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Sinais de Fumaça. Até já.